Na manhã seguinte, tudo parecia igual. O mesmo silêncio, o mesmo trabalho, os mesmos olhares baixos. Mas agora, ele sabia, nada daquilo era normal. Nada daquilo era aceito por todos, porque escondido por trás daquela rotina, existia algo que ninguém podia ver. E ele fazia parte disso. Cada movimento agora tinha peso. Cada olhar precisava ser controlado, porque qualquer erro podia custar tudo. E então ele percebeu algo estranho. Algumas pessoas estavam se olhando, de forma rápida, discreta, como se estivessem se comunicando, sem falar. Aquilo não era coincidência, era organização. E naquele momento, ele entendeu. Aquilo não era só resistência, era um plano. Se você quer ver até onde isso vai chegar, já deixa o like, porque agora a história muda completamente. Durante o trabalho, ele começou a reparar em detalhes que antes não via. Pequenos gestos, movimentos repetidos, olhares sincronizados. Nada era por acaso. Um homem deixava cair uma ferramenta. Outro recolhia. E nesse breve instante, algo era passado. Não com palavras, mas com sinais. Historiadores mostram que formas de comunicação silenciosa eram comuns entre escravizados, justamente para evitar punições e manter segredos. E agora, ele estava vendo isso acontecer, ao vivo, ali. Mas ainda não entendia tudo, até que o homem se aproximou novamente, sem olhar, sem parar, e disse baixo: "Hoje você observa. Aquilo não era um pedido, era um teste. E ele sabia, se errasse, não teria segunda chance. Você conseguiria perceber esses sinais, ou tudo passaria despercebido. Comenta aqui." O dia avançava. Então, aconteceu. Uma sequência rápida, precisa. 3 pessoas se moveram quase ao mesmo tempo. Uma distração, um deslocamento, um desaparecimento momentâneo, quase invisível. Se alguém não estivesse prestando atenção, não perceberia. Mas ele percebeu. E foi nesse momento que entendeu. Eles estavam testando algo, treinando, preparando. Cada ação parecia pequena, mas fazia parte de algo maior, muito maior. Mas então, algo deu errado. Um dos homens demorou mais do que deveria. Voltou tarde. Isso foi suficiente. Um olhar foi lançado. Errado. No momento errado. E naquele instante, o risco aumentou. Se essa parte já te prendeu, se inscreve, porque agora tudo começa a sair do controle. O homem tentou disfarçar. Tentou voltar ao ritmo normal, mas era tarde. Alguém tinha visto. Não todos, mas o suficiente. O clima mudou, silenciosamente, mas visivelmente. O supervisor passou mais vezes, olhou mais, observou mais. E isso era perigoso, muito perigoso, porque aquele plano dependia de invisibilidade. E agora, algo tinha sido quebrado. Durante o intervalo, o grupo se reuniu rapidamente, tenso, sem espaço para erro. Foi cedo demais. Alguém sussurrou. Ele não estava pronto, mas não havia tempo para discutir, porque agora o risco era real e crescente. Você acha que um erro assim pode destruir tudo? Ou ainda tem solução? Quero saber. A tarde chegou mais pesada, mais lenta, como se o próprio tempo estivesse contra eles. Os olhares aumentaram, a vigilância também. E o plano, que antes parecia invisível, agora estava em perigo. Mas então, veio a decisão. Não dá para parar agora. A frase foi firme, sem dúvida. Se a gente parar, tudo foi em vão. Silêncio. Todos sabiam o que aquilo significava. Continuar significava risco total. Mas parar significava aceitar tudo. E então, todos olharam para ele. Pela primeira vez, esperando algo. Uma decisão. Ele não era mais apenas alguém que chegou. Agora, ele fazia parte, e o que ele decidisse importava. Se isso te impactou, compartilha, porque agora a história ficou ainda mais intensa. Naquela noite, o grupo se reuniu novamente. Mas agora, diferente, sem hesitação, sem dúvidas. O plano ia acontecer mais cedo do que o previsto, por causa do erro. Porque agora era tudo ou nada. E então, finalmente, ele ouviu a palavra. Pela primeira vez. Fuga. O silêncio depois disso foi absoluto, porque todos sabiam.
A partir daquele momento, não havia mais volta, mas havia um problema. Alguém estava observando, alguém que não deveria saber. E no próximo episódio, essa pessoa vai mudar tudo. Se inscreve, porque agora começa a parte mais perigosa da história. A palavra ficou no ar. Fuga! Ninguém repetiu. Ninguém reagiu de imediato, mas todos sentiram. Porque não era só uma ideia, era uma sentença. Ou liberdade, ou morte. O silêncio naquela noite não era mais de medo, era de consciência. Cada um ali sabia exatamente o que estava em jogo. E então começaram. Sem levantar a voz, sem pressa, mas com precisão. Temos pouco tempo. O erro chamou atenção. Eles estão mais atentos. As frases vinham curtas, diretas, sem espaço para dúvida. E então, alguém perguntou: "E ele?" Todos olharam para ele. De novo. Agora não como observador, mas como parte definitiva. Porque a partir daquele momento, não existia mais volta. Se você estivesse ali, você escolheria fugir ou sobreviver. Comenta aqui. No dia seguinte, tudo parecia normal, mas não estava. Cada movimento agora tinha um segundo significado. Cada ação escondia uma intenção. Um pedaço de comida era guardado. Uma ferramenta era deslocada. Um caminho era observado. Tudo fazia parte. Tudo estava conectado. Historiadores relatam que fugas raramente eram impulsivas. Eram planejadas com extremo cuidado, envolvendo observação de rotas, horários e padrões. E ele começou a entender. Não era apenas coragem. Era estratégia, mas junto com isso, vinha algo mais. Medo. Não o medo de antes, mas um medo novo, mais silencioso, mais profundo. O medo de que algo desse errado. Porque agora, não era só sobre ele. Você acha que coragem é suficiente? Ou precisa de algo mais? Quero saber. O plano estava funcionando. Discreto. Preciso. Quase invisível. Até que aconteceu. Um detalhe. Pequeno, mas fatal. Enquanto escondia algo, ele sentiu. Um olhar. Pesado. Fixo. Diferente dos outros. Ele não virou imediatamente. Mas sabia. Alguém estava observando. E não era um deles. O tempo pareceu desacelerar. O som ao redor sumiu. E quando finalmente olhou, viu um dos supervisores, parado, imóvel, observando. Não diretamente, mas o suficiente. Isso era mais do que perigo. Era aviso. Você acha que ele foi descoberto? Ou ainda dá para esconder? Comenta aqui. Naquela noite, ninguém dormiu. O grupo se reuniu novamente, mas agora, diferente, mais tenso, mais urgente. Ele viu ou suspeitou. Não importa. As palavras eram rápidas, secas. Temos que adiantar. A decisão veio pesada, mas inevitável. Não havia mais tempo. O plano seria executado. Antes do previsto, mais arriscado, menos preparado, mais necessário. Por que esperar? Agora era mais perigoso do que agir. E então, pela primeira vez, os detalhes começaram a surgir. Rotas, horários, sinais, tudo finalmente sendo revelado. E ele percebeu. Isso era real. Ia acontecer. Se essa história está te prendendo, compartilha, porque agora não tem mais volta. A madrugada chegou, silenciosa, pesada, decisiva. Um por um, eles começaram a se mover, sem pressa, sem som, sem erro, ou pelo menos, era o que esperavam. O coração dele batia forte. Cada passo parecia alto demais. Cada sombra, uma ameaça. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um som, não planejado, não controlado. Alguém errou. E naquele instante, tudo mudou, porque luzes começaram a aparecer, vozes, passos, corrida. Eles tinham sido percebidos. E agora, não era mais um plano, era sobrevivência. E no próximo episódio, nem todos vão conseguir. Se inscreve, porque agora a história ficou ainda mais brutal. O som quebrou tudo. Um estalo, seco, alto demais para aquela noite. Por um segundo, ninguém se moveu, como se todos ainda esperassem que aquilo não tivesse sido ouvido. Mas foi. As luzes surgiram. Primeiro uma, depois outra, e então vozes, gritos, ordens sendo dadas.
O silêncio desapareceu. E com ele, o plano perfeito. Corey! A palavra ecoou, e naquele instante, tudo virou caos. Cada um seguiu em uma direção, sem informação, sem estratégia, apenas instinto. O coração dele disparou. As pernas começaram a correr antes mesmo de pensar. Atrás, passos, mais rápidos, mais pesados, mais próximos. Aquilo não era mais uma fuga silenciosa. Era uma perseguição. Se você estivesse nessa situação, você correria ou se esconderia? Comenta aqui. A noite agora era tudo que eles tinham. Sem ela, não havia chance. Ele correu sem olhar para trás, desviando de obstáculos, tropeçando, levantando, seguindo. O som da respiração pesada misturado com o bater do coração. Tudo parecia alto demais. Denunciando. Mas então, ele fez algo diferente. Parou, por um segundo, e se jogou no chão. Ficou imóvel, respiração controlada, tentando desaparecer. Passos passaram perto, muito perto, mas não pararam. E foi aí que ele entendeu. Correr nem sempre era a melhor escolha. Às vezes, sobreviver era saber parar. Mas isso não significava segurança. Apenas mais tempo. Você teria esse controle ou continuaria correndo? Quero saber. O grupo já não existia mais. Não havia mais organização. Não havia mais plano coletivo. Agora, cada um estava por si. Ele olhou ao redor. Escuro. Silêncio parcial. Mas vazio. Nenhum sinal dos outros. E isso era pior do que os gritos. Porque significava uma coisa. Ele estava sozinho. Historiadores mostram que muitas fugas falhavam justamente nesse momento. Quando o grupo se dispersava e perdia a coordenação. E agora, ele fazia parte dessa realidade. Mas então, um som baixo, conhecido, um sussurro. Por aqui, ele virou e viu uma sombra. Um dos homens. Ainda livre, ainda correndo, ainda tentando. Você acha que eles vão conseguir se reencontrar? Comenta aqui. Eles correram juntos agora, mas não por muito tempo, porque o som voltou. Mais próximo, mais rápido. Eles estavam sendo cercados. Se ficarmos juntos, eles pegam nós dois. A frase veio rápida, sem emoção, mas com verdade. E então veio a escolha: separar ou ficar e arriscar tudo. Ele olhou por um segundo, tentando decidir, mas naquele momento não havia tempo. A decisão precisava ser imediata. E qualquer escolha tinha consequência. O que você faria nessa hora? Ficaria ou se separaria? Comenta agora. Ele tomou a decisão. E correu, mas não na mesma direção. O som de passos se dividiu, confundindo, espalhando. E por um momento, pareceu funcionar. Os gritos se afastaram. A perseguição diminuiu. O silêncio voltou, mas não por muito tempo. Porque ao longe, um grito ecoou. Família. Doloroso. Final. Ele parou. Por um segundo, sabendo exatamente o que aquilo significava. Nem todos conseguiram. E talvez ele fosse o próximo. No próximo episódio, a fuga continua. Mas o preço vai ser alto. Se inscreve, porque agora ninguém está seguro.